Fala, meus amigos inscritos aqui do meu Manual do Mercado, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui com o Emerson, sócio aqui do escritório da carreira de assessoria de investimentos, e hoje veio falar com a gente. Agrega muito ao Manual do Mercado, apesar de não estar falando com a gente aqui semanalmente, mas agrega muito a minha carreira, a minha vida, é um amigo também pessoal, e hoje vai estar agregando aqui valor ao nosso conteúdo. Emerson é assessor de investimentos PJ e vai falar um pouco sobre isso hoje com a gente. Emerson, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar conversando aqui contigo, passar um pouco da mensagem aqui, dessa dinâmica de como está lidando com as empresas jurídicas e, espero estar podendo agregar um pouco desse conhecimento, trazer um pouquinho mais dessa visão holística do mercado, atendendo não só a pessoa física, mas a pessoa jurídica e, tamo junto, é um prazer estar aqui, sucesso nesse projeto e vamos nessa. Prazer, meu amigo. Eu queria saber de você, qual a sua história, você falasse um pouquinho como é que você começou no mercado financeiro, qual a sua formação, de onde você vem, para onde você vai, porque você está aqui. Conta aí um pouquinho mais pra gente. Não, perfeito. Me chamo Emerson, né? Quando esse vídeo sair, possivelmente já vou estar com 31 anos. Eita, meu aniversário é na próxima segunda. Então, dentro dessa estrutura, filho de seu Hermes e dona Neide, tive uma infância relativamente humilde, mas, tudo isso me ensinou a trazer um valor agregado muito grande, principalmente para as conquistas. E dentro dessa estrutura, tive a oportunidade de estudar na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E eu gosto de brincar que lá eu aprendi mais do que conhecimento técnico, caráter, de uma forma geral, valores, isso foi fantástico. Depois eu fui para a Universidade Federal de Pernambuco, estudar administração, e lá eu aprendi muito tecnicamente. E eu sempre gosto de, em que pese eu adorar o mercado financeiro e ter na época, nos meus 20, 21 anos, querer trabalhar no mercado financeiro, eu não sabia como entrar nesse mercado. E aí eu fui convidado para um amigo meu participar de um processo seletivo dentro do Banco Santander, era ainda em Recife, quando eu morava lá. E aí eu, não conhecia nada de banco, entrei lá, aprendi muito e a minha vida toda sempre foi fazendo essa gestão PJ. E quando você entrou no banco, você tinha quantos anos? Cara, quando eu entrei lá eu tinha 25. E aí dentro dessa estrutura, os últimos 5, 6 anos já estou no mercado financeiro. A grande parte do tempo foi no Santander, onde eu tive grandes gestores, uma instituição fantástica e tive a oportunidade e a sorte de aprender muito com todos que estavam ao meu redor. Então, e a vida toda sempre cuidando de PJ. E quando eu entrei no banco, eu não sabia o que era o banco, eu entrei na área de crédito, não entrei na área comercial. Então, eu aprendi a estruturar um produto, aprendi a analisar uma empresa, aprendi a ter essa visão do que faz sentido para a empresa e para a tesouraria do banco. E depois que eu fui para a área comercial, isso facilitou muito nessa dinâmica. Quer dizer que você entrou no banco e não sabia muito qual era a dinâmica real? O máximo que eu sabia era abrir uma conta porque eu era correntista do banco e só. Dentro dessa estrutura, utilizei obviamente tudo que as universidades me ensinaram dentro disso e depois tudo que a gente vai buscando, seja nesse mercado mais formal, através do MBA ou algo do tipo, ou através do conhecimento que você agrega muito, porque você pode ser muito bom tecnicamente, mas se você não tiver experiência, você não consegue casar o melhor dos dois mundos para você trazer o resultado para o cliente, que eu acho que isso é o mais importante. Bacana demais. História de sucesso, de superação, né? de muita inspiração para mim, pessoalmente. Eu converso com o Emerson demais, a gente tem uma amizade muito bacana, a gente almoça aí algumas vezes durante a semana, a gente senta do lado, nosso cockpit de trabalho é ao lado, um lado do outro, e a gente, entre uma atividade e outra, a gente conversa muito sobre a vida, a gente tem, guardado as devidas proporções, histórias parecidas, a gente vem de família simples e conseguimos chegar aqui à carreira de assessoria e com um relativo sucesso, né, dentro do que a gente faz, e o Emerson é um cara realmente que é muito inspirador, ver a maneira como ele lida com a vida, a maneira que ele lida com as pessoas, a maneira como ele se dedica para gerar negócios, para criar, né, oportunidades de negócio. Isso é muito inspirador. Antes dele chegar, eu estava conversando com o Matheus, produção aqui, que está aqui com a gente, está aqui atrás dando legal para todo mundo. Estava falando um pouco sobre como é bom conviver com o Emerson, como a gente cresce. Eu já fiz algumas reuniões com ele, como eu falei, e saí de boca aberta com o nível de competência, o nível de sofisticação de atendimento para a pessoa jurídica. E, essa parceria cada vez mais tem crescido. Como eu falei, ele não participa efetivamente aqui do Manual do Mercado diretamente, mas está com a gente, ajudando em conteúdo. O assunto assessoria de pessoa jurídica está sendo falado aqui, porque foi sugestão do Emerson. E eu agradeço demais, Emerson, você está aqui com a gente. Eu sou seu fã de fato, viu? Você só tem um defeito que é torcedor do esporte. Mas, como eu sou um bom apreciador das belas torcidas do Brasil, eu sou seu amigo. Não, meu amigo, que é isso. Eu que agradeço pela oportunidade, não só de estar aqui, mas estar trabalhando nesse quase 1 ano e meio, quando eu fiz essa mudança para participar do mesmo escritório no qual nós somos sócios. E é uma oportunidade compartilhar a vida com alguém que a gente sabe que 8, 10, 12 horas do dia a gente passa junto dentro do trabalho, até às vezes abdicando um pouco da família
para conseguir trazer esse conhecimento técnico para o nosso trabalho como um todo. E, pô, saber que eu posso uns dias com alguém que tem integridade, valor, caráter e compartilha muito de uma história muito similar como a minha, pô, é um prazer estar aqui. Legal. E olha que eu nem paguei ele para ele fazer esse elogio todo, tá? Tá vendo aí? Já fiz um jabá aqui, já gratuito. Então, Emerson, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa transição de carreira. É um assunto que a gente tem falado bastante aqui no Manual do Mercado, falando sobre gerentes que migraram de bancos convencionais para o modelo de assessoria de investimentos. Acho que ainda mais você, porque você não migrou para assessoria de investimentos e cru, né? Você foi para um modelo mais novo ainda, inclusive dentro da carreira de assessoria, né? Já é um modelo estabelecido no banco, que é o atendimento PJ, mas na carreira de assessoria ainda é algo que está sendo muito embrionário. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa migração, como é que foi, como é que surgiu a ideia de virar um assessor de investimentos. Fala aí pra gente. Perfeito. Dentro dessa estrutura, eu já tinha nessa brincadeira de quase 5, 6 anos dentro de uma instituição da casa anterior. E dentro dessa dinâmica você acaba conhecendo muitas pessoas. E acabei conhecendo o head de expansão daqui da Octo, que me convidou a fazer parte do projeto. E claro, tudo muito novo, tudo muito a ser explorado, por assim dizer. Então, dentro disso, a gente, quando aparecem novas oportunidades, você sempre tenta estudar o máximo possível e enxergar oportunidades. Porque o mais importante, independente de onde você esteja, seja num banco comercial, seja no banco de investimentos, é você pensar em carreira. Onde é que você quer estar pelos próximos anos, como você vai construir isso e quem são as pessoas que estão ao teu redor. E dentro disso, quando eu estudei essa possibilidade de vir para cá, para fazer parte de um escritório de investimentos, plugado a um banco de investimentos, que tem a oportunidade de fazer a gestão dos seus clientes PJs, cara, foi algo que me atiçou demais a curiosidade e depois de todas as pesquisas eu vi como está crescendo o mercado de advisory, surgiu a oportunidade, cara, eu abre aspas de novo, tava com 30 anos, ia fazer 30 anos na época, dentro dessa estrutura, cara, é o momento agora de arriscar, entender se esse mercado tem o meu perfil e, graças a Deus, depois de 1 ano e meio, esse fit coube perfeitamente. E eu espero que eu consiga trazer esse valor agregado que a gente construiu nesse primeiro ano, montando essa célula PJ dentro da estrutura da Octo, trazendo esse valor agregado para os nossos clientes, porque quando a gente sempre fala sobre PJ, e aí eu queria até trazer essa informação adicional, que muita gente acha que pessoa física e pessoa jurídica são coisas extremamente apartadas. Ah não, eu cuido do patrimônio do pessoa física, eu cuido da pessoa jurídica. Cara, empresas são organizações, e organizações são feitas de pessoas. Dentro dessa estrutura, quando você atende o seu cliente pessoa física, ele tem o background por trás. E isso que é bacana do papel do advisory, que ele não vai olhar para o cara e pensar, eu vou vender para você produto A, B e C. Ele vai dizer, eu vou entender a sua vida e eu vou trazer soluções que façam sentido, muitas vezes vocacionada para a gestão do patrimônio. Mas muitas vezes ele montou o patrimônio por ele ser um empresário, ele ter uma empresa por trás, aquela empresa ser a geração de renda dele. E quando você enxerga essa oportunidade, você entende como funciona a estrutura jurídica da empresa, seja em produtos transacionais ou não transacionais, você traz essa solução e aí você fecha o pacote completo, que é o valor agregado de você atender pessoa física e pessoa jurídica, mas estou há 1 ano e meio aqui junto à Octo Capital. Fui intitulado no escritório como um cargo muito bonito, que é Head Corporate and Investment Banking. Mas dentro da estrutura, quando eu sempre vou conversar com os clientes, eu digo, cara, eu sou o cara que cuida das PJs. Em que sentido? Fomentar a oportunidade, identificar, modular uma estratégia para atender o cliente que faça sentido uma solução de fato. E dentro dessa estrutura, toda a bagagem que eu tive dentro da estrutura PJ, hoje a nossa equipe tem crescendo de forma exponencial, eu estou podendo compartilhar tudo que eu aprendi dentro da visão de uma gestão de uma pessoa jurídica para os novos assessores que já fazem parte do escritório, que estão entrando no escritório, para cada vez mais ter esse atendimento holístico, de fato, no cliente atendendo todas as pontas. Bacana demais. Emerson, se você não sabe, hoje é o chefe da parte de aprovações e de acompanhamento de pessoas jurídicas dentro do escritório. Tem feito isso com muita competência. Para mim foi uma novidade. Eu vim de banco também, mas eu não tinha ideia de que na carreira de assessoria havia a possibilidade do assessor de investimentos ganhar dinheiro com pessoas jurídicas, porque é muito atrativo do ponto de vista financeiro. Atender, porque não é só atender o cliente dentro de um escritório, é ter a estrutura de produto, né, de serviço na corretora que você trabalha para atender a pessoa jurídica do seu cliente. Então, Emerson conseguiu amadurecer demais isso aqui, porque também teve um contato muito forte
com o nosso parceiro hoje, que é o BTG Pactual, e alinhou com o que o BTG já fazia. E tem sido um privilégio muito grande, tem sido muito bom para os nossos clientes e também para as pessoas que a gente tem recebido, novas empresas que a gente tem recebido. E Emerson, na época da migração, como é que tu enxergou humanamente falando? Eu sei que você falou aí com as palavras profissionais, as palavras corporativas, mas o Emerson é um indivíduo que também é assessor de investimentos hoje, mas que era na época gerente, né, de pessoa jurídica lá no banco, que lidava com clientes, mas que tem a sua vida particular, que tem a sua família, que tem os seus objetivos pessoais. Como é que você viu essa migração? Como foi, diante do cenário que você se viu, como é que foi a decisão, como é que você viveu tudo isso? Perfeito. Dentro dessa estrutura de planejamento, o Emerson Pessoa, né? Claro que é particular de cada um, mas um exemplo, eu sou um cara muito ansioso e um cara muito família. Então, tudo que eu faço na vida, eu sempre converso muito com a minha esposa para a gente tomar uma decisão colegiada. Porque em que pese a carreira seja minha, a vida não é somente minha. Eu decidi construir uma vida com ela, então é importante trazer essa decisão. Até porque nos meus momentos de ansiedade, quem mais me acolhe e me ajuda é ela, obviamente. Então, dentro dessa estrutura, eu acho que o primeiro ponto dessa migração a ser tomada é não olhar para o dinheiro. Em que sentido? Dinheiro, eu sempre gosto de brincar com essa frase, ela vem e vai. Mas se você não tiver uma carreira construída, cara, você não vai conseguir gerar uma renda de forma consolidada. E o que é que isso significa? Você olhar uma proposta de migração, por mais que você saia de um banco comercial para outro banco comercial, ou fazer essa migração do banco comercial para um banco de investimento, você tem que pensar sempre, cara, isso vai ser bom para a minha carreira? Isso vai agregar de uma forma, no longo prazo, uma geração de patrimônio? Se for sim, para as duas as respostas, a coisa fica mais fácil de você tomar a decisão. Mas é importante, nesse processo principalmente, estudar o máximo que você pode para entender. Quando você entra em outra instituição, você pode ter estudado o máximo possível, mas você ainda não sabe como é. Mas você se preparou para aquilo. E tem muita gente que diz que a oportunidade é você estar pronto para aquilo que você não sabe. E você fica pronto para o que não sabe estudando. Então, dentro dessa estrutura, tive a oportunidade e tive a sorte também de quando eu entrei junto à Octo, era tudo aquilo que eu esperava, não só por ser um escritório de investimentos com esse viés para dar essa ênfase na PJ. Mas eu tive pessoas fantásticas ao meu lado, você é um exemplo disso, que sem pessoas e sem grandes gestores você não chega a lugar nenhum, fato. Então você precisa estudar o máximo possível, mas você também precisa ter pessoas... Vivência, né? Com gente que está vivendo a coisa que você quer viver. Exato, né? E você que de fato é a média das pessoas com quem você convive. Então se você convive com pessoas de alto nível como o Matheus, você acaba agregando seu valor, então você acaba aprendendo mais até aquilo que você já sabia e aquilo que você não sabia, trazendo um conhecimento a mais. Mas é importante nessa tomada de decisão de migração entender não só o lado financeiro, mas isso vai fazer sentido para os seus clientes, para a sua carreira? Aquilo vai agregar valor ao longo do tempo? Se for sim, a resposta é a tomar a decisão fica muito mais fácil. Qual foi o maior desafio assim, mas tipo, esse aqui se sobressaiu? Eu posso usar um exemplo meu para que você fique mais claro para você. Quando eu iniciei na carreira de assessoria, eu estranhei muito o fato de que nós precisaríamos lidar com a nossa carreira individualmente falando, como uma empresa grande. Então, um empresário que coloca, sei lá, uma empresa de um restaurante, por exemplo, ele investe ali inicialmente muito recurso e só vem tirar o payback, só vem tirar retorno de fato, prolabore, o retorno líquido do que ele investiu, né, recuperar o recurso dele, só depois de talvez 1 ano, 2, às vezes até mais tempo, dependendo do tipo de empreendimento. Quando eu precisei me deparar com isso, porque eu sabia tecnicamente que isso... O que representava ser um empreendedor de uma empresa, mas eu não sabia o que era ser um empreendedor da minha marca pessoal. Então isso foi para mim um choque. Quando eu entrei e disse assim, o que é que eu preciso abrir mão inicialmente para poder lá na frente ter retorno? E eu vi que eu precisei abrir mão, por exemplo, de remuneração fixa no início, eu precisei abrir mão de direitos trabalhistas no início, eu precisei abrir mão de tempo no início. Então, chegava no escritório de 6h30 da manhã, saía de 7 da noite, via minha esposa, e por isso que eu devo muito a ela. Eu tenho muita compreensão, via muito pouco, porque eu estava dedicando a carreira, mas isso foi um desafio para mim, me ver como uma empresa inicialmente falando, sabe? E depois as coisas foram acontecendo e obviamente que a gente amadurece, o tempo foi passando e eu fui entendendo o valor disso, porque de fato isso acrescenta muito a carreira. E você, como é que você viu isso? Rapaz, eu acho que o primeiro choque que eu tive mudando, saindo de um banco comercial para um banco de investimento, eu acho que foi a gestão do tempo. Que antes você fica muito num guidance de, você tem que entregar resultado A, B, C ou D.
Quando você vai para um banco de investimentos, você perde essas linhas de entrega. Você, não, eu sou obrigado a entregar ponto A, B e C, mas na outra ponta você precisa entender o cliente e trazer esse resultado. E quando a gente fala em operações de pessoa jurídica, principalmente operações e estruturações de crédito, a gente demanda muito tempo para isso. E essa gestão de ansiedade, essa gestão de tempo é essencial, porque quando você cuida da PJ, dentro da estrutura PJ, existem diversos cenários. Existem os produtos financeiros e os não financeiros. Dentro do financeiro tem o que eu chamo de tesouraria banco, tesouraria mercado de capitais e o mercado de IB. Então, para cada estrutura dessa, para cada pilar onde você vai encaixar um determinado produto, ele gera tempo. E o processo de remuneração da pessoa jurídica, por mais que seja extremamente atrativo, ela também demora para acontecer. Então é importante você saber o tempo médio de estruturação de um produto, você entender qual produto você vai estruturar para que aquilo faça sentido de fato para o cliente. Você precisa entender a sua gestão de tempo e de ansiedade, que é essencial, por mais que, e aí eu tenho esse defeito que de fato eu sou workaholic, eu sempre fui o primeiro a chegar, o último a sair do escritório, mas não só porque eu sinto prazer nisso, mas a responsabilidade de estar pronto, porque dentro dessa estrutura, quando algum assessor vem pedir o apoio para fomentar alguma oportunidade, você precisa estar pronto para aquela oportunidade. Por mais que você não saiba exatamente o que vai vir como pergunta. Então, dentro dessa estrutura, ter essa gestão de tempo é essencial, ter o controle da ansiedade é essencial, conversar com os parceiros, entender como é que funciona aquele produto, principalmente entender a sua modulagem financeira, as suas necessidades, porque você falou, é uma empresa. Então não é algo flat que do mês A ao mês Z vai acontecer sempre de forma igual. Vão ter oscilações, vão haver ciclos e dentro desses ciclos você entender o que aquilo faz sentido para o seu planejamento ou não. Isso. Essa parte da carreira de assessoria me encanta muito. O fato de você olhar para a sua carreira como uma empresa, como uma marca pessoal, né, que está sendo distribuída ali em meses de captação, em captações, em receita mensal e também empreendimentos pessoais, você faz em si mesmo, né? Conhecimento, coisas que você vai aprender novas. Quantas vezes eu vi Emerson sentado lá no computador dele lendo relatórios de áreas que não é a área dele, mas que ele estava se preparando para poder atender o cliente dele da melhor forma possível. Eu tive que fazer isso, eu acho que isso é muito bacana, mas é muito desafiador também. Com certeza. Né? Eu acho que migração de carreira tem alguns pilares. Eu acho que a palavra-chave da migração de carreira é estratégia. Você precisa ser estratégico na sua migração de carreira. Então, estratégico financeiramente falando, estratégico mentalmente falando, né? Estratégico temporariamente falando, então você vai ter que pensar no tempo que você vai usar para sair, para entrar, para conversar com pessoas, para colher informações importantes. Eu acho que essa é a palavra-chave para a migração, né, Emerson? E, cara, me conta um pouco sobre como é que está acontecendo os atendimentos da pessoa jurídica dentro do mercado de capitais, dentro do mercado de assessoria de investimentos. Como é que funciona na prática? O que é que você vê de crescimento? Como é que você vê o cenário hoje para a gente entender melhor, nosso público também entender melhor? Perfeito. Dentro dessa estrutura, a gente se inspira muito no mercado americano e a gente sabe que o mercado de advisory americano é muito mais consolidado, se pá 8, 9 vezes mais consolidado do que o mercado brasileiro. Mas o mercado de advisory brasileiro vem crescendo de forma significativa. E a gente hoje já enxerga escritório de investimentos vocacionados exclusivamente para a pessoa jurídica. E isso é de extrema importância porque você está entrando em uma coisa que ainda mais, ao invés de ser célula, virar de fato um escritório só. Muito mais nichado. Fantástico. E isso é excelente para o cliente, porque isso aumenta a concorrência. E a gente sabe, com a concorrência, com o Open Bank e com tudo que isso envolve, a gente cada vez mais precisa ser mais competitivo e mais transparente para os clientes, para a gente ter essa tomada de decisão em conjunto com o parceiro de forma muito mais estratégica. Então é essencial entender, dentro desse crescimento de mercado, as oportunidades e o nicho desse processo de uma forma geral. Tem um dado que é de extrema curiosidade, e esse dado é muito fresco na minha cabeça, que é quantas operações de crédito saíram, isso a Ambima fornece dentro dos seus relatórios, quantas operações de crédito, de captação de recursos no mercado de capitais foram feitas em janeiro e fevereiro desse ano. Arrisca o número? Quero nem chutar. Apenas 200 operações de captações de recursos no mercado de capitais nos 2 primeiros meses desse ano de 2022. Isso considerando CRI, CRA, debentures, IPO, follow-on, todas as operações de captação de recursos no mercado de capitais. Dessas 200 operações, apenas 2
saíram no Nordeste. E as 2 operações no Nordeste, uma foi estruturada por nós. Então, esse é o papel do advisory dentro de um histórico de investimento localizado principalmente para a gente. Pessoal, foque nessa informação. Das 200 operações do Brasil, apenas 2 foram no Nordeste e nós tivemos participação efetiva, né, dentro dessa estruturação da operação, nesse CRI emitido aí no mercado de capitais. Isso é fantástico, isso é simplesmente inovador, isso é fantástico, isso é um avanço gigantesco para o mercado de capitais nordestino mesmo, porque sai coisa boa daqui para o mundo, né? A gente às vezes tem a ideia de que, eu acho que tem às vezes a síndrome de vira-lata parece que impregnou de uma forma sobrenatural na vida do nordestino, e a gente tem que acabar com isso. A gente tem que entender o nosso valor para o Brasil, no agronegócio, no mercado imobiliário, na infraestrutura. A gente tem muito espaço para novos empreendimentos. A gente tem famílias extremamente tradicionais aqui, no mercado pernambucano. Pensa aqui em grandes famílias que ajudaram até lá atrás, na época da colonização, da estruturação do estado de Pernambuco. A própria Paraíba tem famílias tradicionalíssimas aqui. E o próprio Nordeste, de modo geral, é uma fonte de cultura e agora também de investimentos para o Brasil inteiro. E eu me sinto muito feliz de participar de um escritório que se vê fazendo mercado de capitais daqui para o mundo, daqui para o Brasil, e não de lá fora para cá. A gente colhe muita coisa lá fora, a gente não está querendo criar aqui uma guerra interna dentro do Brasil, mas de fato entender o nosso valor, o nosso papel dentro do modelo de mercado de capitais no Brasil. Dentro dessa estrutura de operações de mercado de capitais, dando essa ênfase em CRI, CRA e debêntures normalmente incentivadas, o que acontece? Quando o investidor aloca o seu patrimônio em um tipo de operação dessa, ele, além de ter o benefício de isenção fiscal, muitas vezes a gente se pergunta, tá, mas por que esse tipo de papel tem esse incentivo fiscal? Porque ele contribui com o desenvolvimento daquela região. E quando a gente estrutura operações de mercado de capitais para o Nordeste, a gente está incentivando, de fato, o desenvolvimento em nossa região. A gente está fazendo transferência de renda, a gente está gerando empregos, a gente está trazendo o olhar de fundos de investimentos e investidores profissionais e institucionais, nacionais e internacionais, para o Nordeste, gerando essa visibilidade. Cara, a gente vive em uma região extremamente rica de insumos, de pessoas extremamente competentes. O Matheus é um exemplo disso, um cara que é da região extremamente profissional, e dentro dessa estrutura, cada vez mais a gente vai poder desenvolver a nossa região, onde a gente vive, e o principal de tudo isso, nós somos os principais beneficiados, porque cada vez mais a gente vai ter uma sociedade melhor. Então, quando a gente fala em... Por isso que é tão importante entender o que é aquele produto, como estruturar aquele produto e principalmente se isso faz sentido para o seu cliente na ponta final ou não, que é de extrema importância. Então, acho que a gente está caminhando para que o Nordeste não seja mais aquele ambiente que talvez as outras regiões do Brasil olhem e dizem assim, é o lugar de eu passar férias. Talvez seja o lugar futuro de onde as pessoas vêm fazer negócio aqui, vêm trabalhar aqui, vêm estruturar uma carreira aqui, né? Eu acho que a gente faz parte desse movimento, eu me sinto muito honrado. Eu acho que Emerson, pessoalmente, Emerson e Walter, que são os dois que tocam essa parte de maneira mais efetiva, né, na ponta da lança do nosso escritório, tem um papel extraordinário dentro dessa revolução que tem acontecido, né, no mercado financeiro brasileiro e também no mercado financeiro dentro do Nordeste. A gente tem grandes escritórios aqui no Nordeste, né? A gente tem grandes marcas até de fora investindo aqui dentro do mercado de capitais, mercado de investimento. Tem sido muito bom participar disso, né, Emerson? Não, com certeza. E como é que tu vê a questão dos produtos, Emerson, do mercado de assessoria de pessoa jurídica? Como é que você vê as possibilidades? Você vê ainda precisa crescer ainda, precisa evoluir em alguma coisa ou outra? A gente está equiparado aqui com os bancos tradicionais. Como é que você vê essa questão? Eu acho que nessa corrida os bancos comerciais estão um pouco na frente em alguns produtos, mas quando a gente olha para o banco de investimento, a gente consegue modular coisas que uma estrutura de um banco comercial talvez não consiga fazer. Mais burocrático, né? Exatamente. Então a gente tem os nossos ônus e os nossos bônus. E eu sempre gosto de separar muito isso dentro da estrutura, porque a estrutura pessoa jurídica é um mundo. Você consegue fazer operações com a tesouraria, quando a gente olha produtos financeiros e não financeiros. Só nesse pilar a gente olha para o produto financeiro, tesouraria de banco, que é quando você faz uma operação com abre aspas, um capital de giro, algo do tipo, com a tesouraria do próprio banco no qual você é parceiro. Você pode ir para o mercado de capitais, fazer uma operação de CRI, CRA, debêntures, pode fazer um IPO, pode abrir tem diversas oportunidades dentro desses dois tempos. Aí a gente também pode olhar para os produtos não financeiros. E aí a gente vai olhar todo o fluxo financeiro do cliente. Em que sentido?
desde a sua emissão de títulos, como cobrança, como recebimentos, como venda com cartões, como pagamentos, como folha de pagamento, como seguro. E muita gente olha com maus olhos, um exemplo, o produto do seguro, mas se uma empresa não tem um seguro patrimonial, cara, ela está arriscando todo o estoque dela, principalmente se ela for do segmento do atacarejo. Então, quando você consegue agregar esse valor para trazer esse resultado para o cliente e o cliente enxergar aquele valor de fato, cara, aí você chegou no creme de la creme do atendimento. Que é você, cara, eu consegui gerar um valor agregado para o cliente. E a melhor coisa do mercado do advisor é que você é remunerado de fato por tudo que você faz. Então, quanto mais você conseguir trazer esse valor agregado para o cliente de forma saudável, que atenda ao suitability dele e que cada vez mais traga essa informação de forma mais clara possível, um exemplo muito prático disso. Quando você estrutura uma operação no mercado de capitais, o investidor tem o benefício de investir em algo para desenvolver aquela região e tudo que a gente já conversou anteriormente. Mas para a visão da empresa, você está pegando uma empresa que nunca entrou no mercado de capitais e está jogando a marca dela dentro de uma estrutura extremamente visível para todos os investidores do Brasil. Então, cara, você está trazendo o mercado de capitais para a sua marca. Isso é essencial e dependendo do seu planejamento, a gente pode partir para uma área de fusões e aquisições, a gente pode estar partindo para operações de equity para trazer o capital para a sua empresa através de cotas. A gente tem um mundo de oportunidades que, se me deixar falar aqui, eu vou demorar 4 horas e meia só falando de todos os produtos. Mas dentro dessa estrutura é entender que existem os pilares financeiros e não financeiros. Nos financeiros você pode estruturar e trazer alguma alternativa extremamente interessante, e o não financeiro é a transacionalidade do cliente, tudo que ocorre dentro dela, e ainda tem o terceiro pilar que nós normalmente chamamos de special situations, que é dentro da estrutura que, cara, existe algo atípico, pode ser uma operação de precatório, pode ser a empresa está em RJ, que normalmente o RJ, a recuperação judicial, coloca uma marca muito forte na empresa, porque de fato ela precisou entrar na justiça para ter a sua recuperação, só que de uma forma um pouco mais alongada, por assim dizer. Sim. Então, dentro dessa estrutura, a gente consegue achar algumas alternativas para os clientes que normalmente os bancos comerciais não conseguem enxergar. Legal. Então, mas é mais do que tudo, do que fazer qualquer tipo de produto, entenda o seu cliente. Entenda a empresa, entenda o seu segmento, entenda o seu balanço. Eu gosto de brincar muitas vezes com os assessores que, cara, muitas vezes o balanço conversa mais com você do que necessariamente durante a reunião com o cliente. Porque o cliente, às vezes, ele não no quesito de esconder a informação, mas que ele não se sente tão confortável em passar uma informação ou outra. E quando você olha o balanço do cara, você consegue enxergar a oportunidade. E às vezes simplesmente não ter, né? Talvez, exato, e você trata tantos temas dentro de uma reunião que 1 hora, 2 horas fica extremamente limitado. Quando você estuda o balanço, você consegue enxergar a oportunidade. Você, cara, será que faz mais sentido eu alongar a dívida desse cara e melhorar o fluxo de caixa? Ou seria melhor eu fazer alguma operação com um lastro de garantia de aplicação financeira para melhorar a performance do balanço dele? Está muito endividado? Não exatamente. Vamos como é que está a geração de EBITDA dele? Como é que está o índice de liquidez dele? Como é que está o índice de DFL por EBITDA dele? Então, dentro dessa estrutura, você consegue enxergar como é que está o ciclo operacional dele, que é de extrema importância. Você entender isso para passar qualquer recomendação de produto. Então, dentro dessa estrutura, é essencial você entender o que o cliente, mais do que precisa, você precisa ter essa empatia para entender, cara, às vezes o cliente vai chegar para você já com a resposta pronta, eu quero um capital de giro. Mas quando você analisar, você vai olhar para ele e vai dizer, cara, capital de giro não é bom para você. Isso vai te impactar daqui a X anos. Vamos resolver A, B e C, depois a gente vai para o quesito do capital de giro e aí sim trazer esse valor agregado para o cliente. Porque senão você vai ser apenas mais um no mercado, tirador de pedido. E esse não é o ponto. Você precisa ser estratégico, precisa entender o cliente, o segmento e montar de fato uma solução estratégica e que consiga concatenar todas essas ideias em um pack de soluções que eu acho que é o que faz mais sentido para o cliente. Bacana. Emerson, como é que você vê Hoje a gente tem tido um movimento, como eu falei, muito comum de gerentes de banco migrando para a carreira de assessoria. Tá? Existem outros profissionais que estão migrando para o mercado financeiro também. Conversei essa semana, entrevistei um jovem, não tão jovem assim, até mais velho que eu, 40 anos, que era advogado e estava querendo migrar para o mercado financeiro, estava querendo trabalhar como assessor de investimentos e, um cara super bem financeiramente, já estabelecido, mas se via vocacionado a trabalhar no mercado financeiro. É comum também esse movimento de advogados, de contadores e de outras profissões vindo para o mercado trabalhar como assessor, como analista, como gestor, como bancário também. Mas também é muito comum o bancário, que é um movimento intramercado financeiro, sair do banco para o mercado de capitais
no caso aqui da carreira de assessoria de investimentos. Então, como é que tu vê, não esse movimento que a gente já falou sobre isso, mas como é que tu vê as oportunidades diretas, claras, para profissionais que trabalham com pessoas jurídicas lá no banco? Por exemplo, tem alguém que nos assiste aqui, a gente tem um público bancário muito forte, que é gerente de banco lá, de um setor, de uma mesa, de um segmento pessoa jurídica, seja o MP1, MP2, MP3, MP4, MP5, dependendo do banco que ele está trabalhando. E, ele quer virar assessor, quer ir para o mercado, mas não sabe como é que faz. Como é que ele faz para entrar no mercado de assessoria de investimentos? É para ele, talvez ele deveria sair de pessoa jurídica e ir para pessoa física. Eu sei que tem uma relação, mas trabalhar só com pessoa física, ou ele deveria não abrir mão e trazer a carteira dele, ou enfim, quer construir uma nova? Como é que tu vê isso? Perfeito. Eu acho que dentro dessa estrutura, acho que o primeiro ponto é entender como é formado tua carteira. Como é que hoje está a posição dos teus clientes? Se você cuida de uma carteira PJ, quantos CNPJs você tem? Como é que está o nível de faturamento? Como é que está o nível de endividamento dos seus clientes? Como é que está o nível de captação de investimentos? Porque normalmente num banco comercial, quando você cuida de uma PJ, você olha para um cliente, mas às vezes você está tão focado em entregar resultado A, B ou C que você deixa algumas coisas de lado, como fazer a gestão do capital daquela empresa, fazer a gestão de um cash management, de fato, entender os ciclos financeiros do cara. Então, dentro de uma estrutura PJ, você pode cuidar, de fato, e a gente sabe que existem muitas empresas capitalizadas que fazem a gestão do seu caixa, que muitas vezes deixa esse recurso em conta corrente. Então, você pode trazer isso para uma carteira de investimentos que faça sentido e atenda o suitability do cliente. Não adianta você prometer rentabilidades, liquidez, que não faça sentido para o seu cliente, é essencial isso. Então, você pode cuidar do caixa do cliente, você pode cuidar de toda a transacionalidade do cliente, mas é mais que importante entender o que eu tenho hoje de carteira para poder, quando eu fizer essa migração, o que eu vou conseguir atender os clientes de fato. E aí eu já pego o gancho para, Emerson, e se o cara não tiver carteira? Qual é o recomendado? Cara, procura e conversa com gestores de outras casas de investimento. Casas que, se você tiver esse acesso, que tenham essa veia pessoa jurídica para entender como é que vai funcionar, porque muitas vezes o profissional, você abre aspas, um pouco mais júnior, não tem uma carteira formada, mas ele é muito bom tecnicamente. Então ele pode buscar algumas outras alternativas para que faça mais sentido para ele, todo esse processo de carreira e desenvolvimento, do que necessariamente ficar em uma instituição que muitas vezes acaba ficando muito travado qualquer tipo de migração interna. E aí eu acho que é um pouquinho desse caminho que a gente pode pensar. Inclusive o nosso ambiente aqui, o Meu Manual do Mercado, é um lugar para você ser assessorado nesse sentido. A gente está aqui para ajudar profissionais a migrar de carreira, as jovens que querem começar no mercado financeiro, como o Emerson falou, assessores que a gente chama de júnior, enfim. Tenha o Manual do Mercado como esse veículo. Se você é de banco, se você quer migrar e você não sabe por onde começar, deixa aqui nos comentários o seu contexto de vida e que a gente pode entrar em contato com você, a gente pode bater um papo e te ajudar da melhor forma possível. Quem sabe você vem até participar da nossa expansão aqui do nosso escritório, tá? Emerson, quais conselhos práticos tu daria para um assessor júnior que quer começar na carreira de assessoria e quer trabalhar com pessoa jurídica? Sei lá, o cara tá aí vendo, passou na Ancor agora e não queria trabalhar com pessoa física, queria trabalhar especificamente com pessoa jurídica. Não é o caso de um gerente de banco, teria que procurar outros gerentes, já teria ali um network, ele não tem nenhum network, está zerado, não conhece ninguém do mercado, passou na Ancor e quer só começar. E aí, qual conselho tu daria? Boa pergunta. Eu acho que o primeiro ponto é entender quais são as possíveis casas que ele pode se encaixar. Entender Perfeito. Dentro da tua região, cara, eu sei que escritório A, B ou C tem esse fit para atender cliente pessoa jurídica e entender quais são as oportunidades que o teu mercado te fornece. Primeiro ponto. Segundo ponto, estudar. Terceiro ponto, estudar. Quarto ponto, estudar. E para finalizar, estudar. Estudar mais um pouquinho. E por que essa ênfase em estudo? Quando você é um profissional júnior e quando você vai cuidar de pessoa jurídica, você tem que entender, cara, muita coisa ao mesmo tempo. Você tem que entender diversos segmentos de mercado, porque você não vai cuidar, um exemplo, só de uma carteira de empresas que são hospitais. Você não vai cuidar só de uma carteira de instituições de ensino, uma carteira de indústria. Perfeito. E dentro da estrutura de indústria, existem diversos tipos de indústrias que produzem diversos tipos de insumos diferentes. Então, você precisa entender o ciclo daquele produto que ele está sendo. Então, você precisa ter um conhecimento forte em contabilidade,
Você não precisa ser formado em contabilidade, você não precisa ter essa formação obrigatoriamente. Você hoje consegue aprender muita coisa, eu acho que esse é um dos principais benefícios que da geração que a gente vive hoje, que, cara, você consegue acessar tudo ao mesmo tempo e em diversos meios. E você não precisa estar preso a preciso passar 4, 8 anos dentro de uma faculdade. Comprar um livro de... Ou comprar um livro de 3.000 páginas. Cara, existe conteúdo de qualidade na internet, saiba filtrar. E isso é um exemplo que vocês têm feito aqui dentro do meu manual do mercado, que é trazer esse conhecimento prático e objetivo, sem enrolação. Isso é fantástico. Então você precisa entender de contabilidade, precisa ler um balanço, você não precisa, júnior, obviamente, precisa ser o maior especialista do tempo. Isso vai vir com prática. Eu gosto de brincar que eu tive um gestor que ele olhava para um balanço, isso quando eu era um pouco mais júnior, sei lá, 5, 6 anos atrás, ele olhava para um balanço, ele em 5 segundos ele dizia, cara, esse balanço está errado. Eu olhava pra cara dele e cara, como é que esse balanço tá errado? Aí com um olhar muito prático, objetivo, ele, cara, a variação de PL dessa empresa não tá batendo, essa oscilação de caixa não tá batendo, o percentual de recurso próprio dela não bate na diferença entre anos, o DFL por EBITDA dela tá errado, não foi considerado aqui, tem um excedente em outros créditos. Então, essa visão técnica, você vai estudar muito, mas você precisa estar ao lado de pessoas para também desenvolver esse lado e aprender algumas coisas que muitas vezes os livros não ensinam, que é conhecimento prático. Então, entender de contabilidade, entender de números é importante, entender o segmento que a empresa está é importante, Perfeito. Entender pessoas, organizações são constituídas de pessoas, são pessoas que estão ali atrás. Quando a gente fala uma marca, meu manual do mercado, acha que é uma marca fria, uma né? marca intangível. Não, cara, são pessoas que existem por trás. É o Matheus, é o Gabriel, é o Lucas, é o Ribeiro, é todo mundo que faz parte desse negócio para entender de fato quem são aquelas pessoas, o que motiva ela, qual o objetivo dela. Perfeito. E é isso que é fantástico dentro da cultura do advisory, que é, cara, eu não estou mais olhando para produto. Eu estou olhando para o cliente, eu estou olhando para a pessoa, vou entender as ansiedades dela, vou entender os medos dela, vou entender quais são os objetivos de vida dela, tanto na pessoa física como na jurídica. E com a ênfase na jurídica, a gente acha aquilo que vai cada vez mais galgar novas soluções para aquele cliente. Bacana. A gente já está caminhando para o fim, mas eu queria fazer uma pergunta bem pessoal, mas ao mesmo tempo muito bacana, que eu acho que traz identificação com as pessoas que estão nos acompanhando. Emerson, qual é o teu sonho dentro da carreira do mercado financeiro? Eu a acho gente já conversou sobre isso no off, mas eu queria gravar isso aqui. Eu sempre gosto de, como eu vou estar fazendo 31 anos agora, eu espero trabalhar 29 anos a mais no mercado financeiro. O meu planejamento é trabalhar até os 60, até os 40, ser o maior estruturador de crédito privado no Nordeste. Eu quero trazer a marca Emerson Bezerra e trazer esse orgulho para os meus pais, para a minha família, para os meus amigos, para o escritório que eu faço parte, da gente ser o maior escritório de investimentos do Nordeste, para depois disso, quiçá, do Brasil, e quando eu chegar aos 60 anos, trabalhar dos 60 aos 70 como professor para trazer, porque eu tive uma base muito humilde, o Matheus também teve essa base, e a gente teve esse privilégio de crescer em um ambiente bacana e utilizar tudo que a gente aprendeu de forma prática para as universidades, para instituições de ensino e trazer, cara, é possível você alcançar os seus objetivos. Você quer fazer novos Emerson, né? Por aí. Se Deus permitir, sim, cara, porque eu acho que, não eu sendo qualquer tipo de exemplo, pelo amor de Deus, mas trazendo pessoas que se preocupam com a sociedade, se preocupam com a família de uma forma geral, independente de como sua família seja formada, e trazer pessoas que tenham empatia com a vida das outras pessoas que estão ao seu redor, sejam amigos, clientes, parceiros, o que for, eu acho que a gente vai caminhar para uma sociedade melhor. Mais justa, então, né? Espero que seja isso. E qual seria o dia do teu sonho? Assim, o dia dos sonhos. O Matheus fez essa pergunta para mim na entrevista que eu dei pro canal dele. Queria saber de você. O dia, assim, de maneira muito simples, não precisa ser algo muito detalhado, mas como é que você... O dia perfeito para Emerson, qual seria o dia perfeito? Rapaz, eu acho que o dia perfeito para mim... Teve um caso muito recente que teve um gestor de um fundo internacional que se aposentou com 51 anos. E a frase dele, cara, eu não vou trabalhar com mais nada, só quero curtir a praia. E como a gente vive em uma região litorânea, eu acho que o meu sonho é acordar, ter a minha esposa do meu lado, ter meus 2 pets do meu lado, meus 2 cachorrinhos, ter a oportunidade de fornecer tudo, não só do lado financeiro, mas tudo que possa satisfazer a vida deles, a vida da minha família, a vida dos meus amigos, e poder aproveitar esse dia, desde que seja um café da manhã bacana, que eu sou um cara que tem um apetite um pouco elevado, então eu apreciar boas refeições, viver bons momentos, ouvir boas músicas, curtir esse momento com a família e com os amigos, porque você é a soma de tudo que é ao seu redor. E você estando cercado de tudo que é importante para você, você vai viver bem e eu acho que espero que eu
conseguir atingir esse objetivo nos próximos anos. Por que eu fiz essa pergunta? O mercado financeiro, apesar de ser muito difícil, de ter muitos desafios para quem está começando, para quem está migrando, enfim, até para quem investe é muito desafiador, porque o mercado é muito cíclico, mas o mercado financeiro permite com que o profissional sonhe. Eu acho que não há, por muitas vezes em algumas carreiras, essa possibilidade. Sonhar, me parece que em algumas carreiras foi simplesmente extinguida, assim. Não existe mais. E no mercado financeiro a gente pode sonhar, né? Realizar os nossos sonhos, sonhar e realizar os nossos sonhos. Emerson, brigadão pela sua parceria aqui, obrigado pela sua amizade, pelo companheirismo que é contar com você, pelo privilégio que é contar com você, com o que você tem feito aqui no nosso escritório. Eu tenho certeza que você tem um potencial imenso de realizar esses sonhos aí e a gente crescer muito junto. Cara, tá bom? Eu tenho certeza que toda essa recíproca é verdadeira e saiba que a gente vai crescer muito juntos. Eu espero que a pessoa que esteja acompanhando até esse momento aí, não deixa de dar o like aí, curtir, aí acompanhar. Já fez o CTA aqui, Matheus, de maneira muito própria, eu já vou chamar pro canal. Já virar membro também, que vai vir muita coisa boa aí. E dentro dessa estrutura, cara, planejamento, disciplina e estuda. Estuda, independente da tua classe social, estuda. Esse é o único meio que existe hoje, independente seja no Brasil ou no mundo, para você galgar novos patamares. Então, espero que eu tenha compartilhado uma boa mensagem com todo mundo aí que está nos assistindo. E, obrigado pelo convite. Cara, se prepara que pelos próximos 20 anos eu vou estar trabalhando junto ao teu lado. Tamo junto. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.